Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Hoje você vai conhecer o que são as melhores comidas enlatadas para você armazenar aí na sua casa para uma situação de apocalipse total. Sim, apocalipse total. Começou. O mundo parou. Alguma treta aconteceu no universo que tudo virou de pernas pro ar. Você teve que recorrer à comida enlatada, a única que você achou. Aí você vai lá no seu armário e você tem comida enlatada aí na sua casa, né? Eu espero que sim. Mas para você ter essa comida, você tem que ter armazenado ela. Ela não vai brotar do nada. E quais são as melhores comidas que você pode ter para consumir numa situação como essa? Qual é o melhor combustível? Como utilizar? Nós vamos responder tudo isso para você. Mas antes, você vai enfiar o dedo no like agora. Já clica no like, favorita e compartilha esse vídeo. Porque senão a gente vai ser enterrado aqui no YouTube. E agora que você já deu essa fortalecida com o seu dedinho aqui no canal, eu vou te falar a maior das verdades. Não dá para montar um top das melhores comidas para se armazenar. É simplesmente, virtualmente impossível você fazer isso. Pelo simples fato de que, muitas vezes, dentro dessa lista vai ter uma comida ali que a pessoa não suporta. É isso. Diversas pessoas têm uma grande aversão à comida enlatada. E aí, quando você apresenta uma comida que é pior ainda, que ela não gosta, aí que ela não vai querer armazenar mesmo. Mas ter uma comida enlatada armazenada é melhor do que ter comida nenhuma. Essa é a regra. Tenha comida enlatada armazenada, porque todas elas têm grandes vantagens. Longo prazo de validade, facilidade para você armazenar, e a própria lata em si é um belo de um casulo para você colocar a sua comida. Então, essa lista, esse nome desse vídeo vai ser mudado. Vamos chamar do meu top 5 das comidas para se armazenar. E você que está assistindo aí, tem que colocar aqui embaixo também o que você armazenaria. Qual é o seu top 5? Porque tem que ser comida que você come. Não adianta você encher o armário de coisas que você não come. Fez esse vídeo pra mim, né? Você Foi. tá olhando aí, inspirado na minha pessoa. Foi. Tanto porque eu coloquei uma comidinha só pra você comer hoje. Ai, Jesus, que medo. Mas foi uma que você pediu. Calma. Seja qual for a comida que você vai armazenar, você vai ter que ter um jeito de cozinhar e preparar essa comida de alguma forma. Nem que seja só esquentar. E todos os vídeos que a gente está fazendo aqui no canal, nós estamos apresentando para vocês formas alternativas de se fazer isso. Ou não tão alternativas assim. Uma das melhores e mais cultuadas formas de se cozinhar no apocalipse é com espiriteiras. E se escreve assim mesmo, espiriteira. Não é esperiteira, como algumas pessoas colocam por aí. Uma espiriteira é um potinho cheio de álcool com uma boquinha aqui que vai esquentar a sua comida. No caso das latas, elas têm um funcionamento todo especial, porque com algumas cargas disso aqui, você esquenta toneladas de comida. Porque muitas vezes essa comida já vem pronta na lata. Tem vezes que não. Eu já cheguei a achar latas com ingredientes secos ou com ingredientes crus, que aí sim você vai precisar cozinhar numa panela. Mas na grande maioria delas você abre e consome. Pelo menos aquelas que são mais indicadas para o apocalipse, que a gente vai mostrar para você aqui. São comidas prontas. Essa é uma das grandes características que você vai ter no alimento, tá? Espiriteira você vai achar de todos os tipos e formatos. Essa daqui é da Aztec, mas tem várias e várias marcas da China que você pode encontrar. Ela é legal porque ela tem uma rosca ali e você pode transportar ela de um lado para o outro. Muitíssimo usada em acampamentos. Fora isso, o máximo que você vai precisar para essas comidas é uma panelinha e um abridor de latas. Acabou, você não precisa de mais nada. Bom, sabendo disso, a gente tem que também falar sobre qual é o melhor combustível para você usar. Essas espiriteiras funcionam muito bem com etanol.
Por quê? O etanol não tem prazo de validade. Depois que você pega um etanol, pode ser de posto, tá? Você pode guardar ele por tempo indeterminado, igual ele fica nas prateleiras do mercado. Também vai ficar na sua casa. Ele não é como a gasolina e outros que você precisa ficar trocando e renovando a cada 3, 4 meses. Não. O etanol você pode guardar e deixar ele ali quietinho até a hora que você precisar. Que outra coisa faz isso? Lenha, carvão. A diferença é que uma garrafa de etanol é muito mais fácil de lidar do que uma pilha gigante de lenha, por exemplo. Eu vou começar o meu ranking aqui por uma das comidas mais comuns que você encontra no mercado e aqui a grande maioria das pessoas tem aos montes. Eu estou falando dos peixes. Peixes dão ótimas conservas de sobrevivência e são conservas à base de proteína. Muitas delas também vêm com bastante óleo dentro, o que é uma baita de uma vantagem, tá? E eu vou mostrar para vocês hoje duas delas, que eu acho, além de gostosas, bastante eficientes. Bom, eu vou começar o nosso preparo aqui para vocês e eu vou tentar fazer tudo sem cortes, tá? Tirando as latas aqui, até para vocês terem uma noção de tempo para poder preparar essas comidas, tá? Olha só, uma lata de atum, tá? Atum em óleo. Hoje você acha atum de todas as formas, inclusive feito em água com sal. O melhor para fazer essa receita que eu vou fazer é o atum conservado em óleo, por vários motivos. Primeiro, que a conservação dele vai ser muito maior do que o atum que é feito em água, tá? Eu vou levantar aqui a pontinha, olha só. Vou abrir aqui a lata dele. Atum sólido em óleo. Eu vou pegar papel higiênico. Vou dividir em 3 aqui, ó. É só 3 mesmo, tá? 3 folhas de papel higiênico. Ó, muita gente sente nojo nessa parte, tá? Eu prefiro que você não use o papel higiênico usado, você use o papel higiênico limpo, tá? Porque eu já vi alguém perguntando se é para usar limpo. É claro que é limpo, né? Você não vai usar o papel com uma freada no meio. Aí você coloca ele aqui, ó. Olha só. E agora é só esperar um pouco, tá? Você vai esperar aqui. Ele vai sugar todo o óleo. O que você está encanada com isso aqui? Eu vou comer de 2000 e... vencido em 2017. É isso que você queria saber? Ah, então tá. Nós temos aqui o atum sólido. Olha como já absorveu aqui, ó. Mostra aqui de pertinho, Raposa. Olha como ele já chupou todo o óleo que estava lá no fundo do atum, tá vendo? Outra coisa, aproveitando que tá pertinho, isso aqui, ó. Olha só. Isso aqui é uma vareta de cabide, tá? Cabide desses que você compra nas lojinhas para fazer pendurar roupa, tá? Você vai abrir ele aqui, vai fazer 2 travezinhas, ó, e enrolar um pedaço de fio, tá vendo? Um arame fininho. Você vai ter aqui um fogãozinho, tá? Uma grelha, na verdade. E a gente vai colocar essa grelha aqui, ó. Certo? Olha lá. Fechou? É isso aí? Então eu vou fazer aqui e vou mudar ele aqui pro outro lado, ó. Que eu não quero esse negócio aqui me enchendo o saco. Porque ele demora um pouquinho, tá? Até fazer o arroz. Ó, eu vou colocar ele aqui, apoiado, bem apoiado aqui em cima da grelha. Certo? E vou acender. Vou acender uma ponta e a outra. Tá vendo aí? É isso aí. Dá licença. O nome desse prato especial é atum cozido na lata. Ou defumado na lata. E aqui em cima, ó, eu vou colocar uma panelinha de acampamento com arroz dentro, tá? O que vai acontecer? Ele vai
ao mesmo tempo que vai defumar o atum, ele também vai ferver o nosso arroz pra gente. Beleza? Vai demorar um pouquinho, então já vamos para a próxima comida. Não vamos ficar parados aqui não, vamos fazer esse negócio ser um pouco mais dinâmico agora. Dona Raposa não gosta de comida enlatada. Ela tem um problema com comida enlatada. Para ela, a comida quanto mais fresca, melhor. Uma outra variante de atum que existe agora é o atum que já vem pronto na lata, tá? É uma comidinha pronta que você não precisa cozinhar. O bom dela é que ela é uma salada de atum com batata, tá? Olha que bacaninha que é o conceito disso aqui. Ele já vem com o garfinho. Vamos montar aqui para a raposinha. Meu Deus, vai acabar quebrando isso aqui. Um belo de um garfinho para se colocar num kit, né? Pena que ele não é lá muito resistente, né? Vamos montar aqui. Olha que bacaninha aqui, ó. É comidinha de apocalipse. Com garfinho e tudo. Vamos abrir aqui. Para as pessoas darem uma boa olhada na cara dessa comida. Essa não é tão velha. Não, essa aqui é novinha. Atum com batatas. Aqui está. A cara não é bonita. A cara não é bonita, concordo com você. Mas eu vou experimentar antes só para dar um parecer, tá? Tá bom. Vamos lá. Putz. Eu sou suspeito para falar, porque eu gosto de todos eles. Mas eu já vou dizer... de uma latinha, né? Amo. Mas tem um detalhe aqui que eu já entendi, eu já imaginava, porque eu já tinha comido algumas dessas aqui. Tá? Quando você fizer a sua, você vai precisar de sal. No meu caso. No caso dela, não, porque ela nem come tudo comida com sal. Tá? Ela come de boa comida sem sal, então ela vai gostar muito mais disso do que eu. Eu vou comer aquele ali, ó. Que tem mais a minha cara. Só faltou uma coisa aqui. O quê? Tá melhor. Azeitona. Ia bem uma azeitoninha aqui. E é uma conserva, né? Ficaria bom mesmo, é verdade. Depois do atum, você vai ter aquelas comidas que são uma espécie de padrão do sobrevivencialista. Geralmente são comidas que são feitas prontas e que já equivalem a uma refeição. Elas são compostas de grão ou um cereal qualquer e uma proteína, sempre. Essas proteínas já vêm num formato bastante bom para você comer com e sem acompanhamentos. É o caso, por exemplo, da clássica feijoada, tá? A feijoada enlatada só tem no Brasil e é um negócio que já virou quase que uma regra de acampamento, pescaria e todo tipo de atividade ao ar livre que você for fazer. O uso é extremamente simples. Você abre a lata, coloca ela em cima da espiriteira e manda ver. Todo mundo, eu acho, vai votar nessa daqui como uma das suas preferidas, não é? Mas vamos ver mais algumas. Se eu tivesse que eleger a minha preferida, seria essa daqui, ó. Feijão com dobradinha. Isso. Tem linguiça, tem dobradinha, tem feijão e o paladar me agrada muito mais, porque ela tem também uma conservação em molho de tomate. Em termos de gosto, eu gosto muito mais dessa daqui do que a da feijoada. Vamos preparar a nossa segunda mesa de comida aqui. Eu vou usar a nossa super espiriteira, porque isso sim é uma comidinha de sobrevivência, que vai ser feita num fogãozinho de sobrevivência, tá? Vou passar um pouquinho aqui de álcool, não pode vazar. Vou colocar isso aqui. Isso, na verdade, é uma pequena grelha adaptada, tá?
acender. Olha só, quando você acende ela, ela vai ter a primeira reação, que é fazer esse fogo aí que vocês estão vendo quase invisível, tá? Aí ele vai começar a aquecer. Quando ele aquecer, o vapor vai começar a queimar ele por fora, assim. Então ele vai sair igual uma boquinha de fogão, tá? Esse aqui é muito legal, porque essa tampinha aqui, ó, você pode regular a potência dele se você quiser. Eu acho uma baita de uma frescura, quase nunca usei isso daqui, mas é bastante interessante, tá? E aí, vamos preparar aqui a nossa comida enlatada. Aí começa a grande polêmica, e é uma polêmica mesmo, tá? Por quê? Pode ou não pode levar essa lata por fogo? Então, eu já vou resolver isso para vocês. Depende. Se for para aquecer, pode. Se for para cozinhar, não pode. Por quê? Porque essa comida já entrou aí dentro super quente. Ela é basicamente preparada dentro da lata. Só que lá na empresa, ela tem um baita de um controle de temperatura. Então, ela não vai passar dos 100 graus. Nunca. Ela sempre vai ser colocada aí nos 100 graus, ou seja, ponto de fervura. O que você precisa para esquentar a comida. Mais que isso, você vai derreter essa película que tem em volta da lata, tá? Ela tem uma película em volta dela, uma membrana de plástico, tá? Que suporta 110, 120 graus. Passando disso, ela começa a queimar. E é por isso que muita gente vai falar para você nunca colocar a lata diretamente no fogo, porque às vezes ela passa assim de 100 graus. Quando você escolhe um fogareiro como esse daqui, por exemplo, você já pode regular ele ou pegar um fogareiro menor ou maior para nunca passar disso. Se nunca passar, você pode esquentar qualquer lata aqui em cima. Depois disso, automaticamente, quando ele queimar, ele começa a enferrujar. Então é uma espingarda de um tiro só. Você vai poder usar uma vez. A segunda vez, ele já vai estar contaminado por esse plástico e por partículas de plástico. Então é hora de descartar. Sacou? Então vamos lá. Vamos deixar nossa comida ficar pronta aqui. Mostra aqui, raposa, como tá a outra. Ó, ainda tem bastante óleo para queimar aqui. Olha o arroz. Já tá quase pronto. Mais um pouquinho ele vai ficar aqui em cima, tá? Mostra aqui, raposa. Já mudou o fogareiro, tá vendo? Ele já tá no fogo bem baixo e saindo pela boca dele. E mostra aqui como tá a nossa comida também. Ela já tá começando a ferver. Olha lá as bolinhas saindo. Enquanto a gente está cozinhando aqui, eu vou mostrar para vocês um pouco dessa teoria de você ter que armazenar aquilo que você come. Meus filhos não comem isso de jeito nenhum. Nenhum deles. O que eles gostam é de salsicha Viena. Daquelas latinhas encardidas. Ou linguiças. Então, para mostrar para vocês hoje, eu trouxe linguiças em óleo. Que é basicamente linguiça frita. E aqui a gente é família, então a gente tem que fazer refeições de família. Cada um vai comer aquilo que acha que é melhor para si. Beleza? Então eu vou aproveitar que a minha dobradinha já está quase pronta e vou dar uma fritada nessa linguiça aqui. E para quem não conhece, a teoria disso aqui é bem interessante. É linguiça na lata, tá? Nós já fizemos aqui no canal. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo de linguiça na lata, tá? É exatamente a mesma linguiça conservada em banha. E sim, é banha que você pode usar para cozinhar depois. Olha só, essa daqui tá meio solta aqui, porque ela tá perto de coisas muito quentes, tá? Se eu abrisse a lata agora direto da prateleira, ela estava durinha ainda. E é uma coisa muito interessante de se armazenar, tá? Porque além da proteína da linguiça, você vai ter um óleo e gordura geralmente essencial na sobrevivência. Ó, esse aqui já tá bom, tá? Eu vou tirar o arroz daqui, só que esse aqui não terminou de defumar, tá? Um foguinho desse daqui, você faz até quantidades maiores de arroz. Nós já chegamos a cozinhar
quase 100 gramas de arroz. O ideal é que você coloque 80 gramas de arroz, tá? Nós temos o nosso feijão com dobradinha, aqui as linguiças dos meninos, e vamos fazer mais um ranguinho para Dona Raposa, tá? E é assim a gente testa também mais uma comidinha que dizem que é fabulosamente boa e foi você que escolheu, Raposa. Ai, essa é verdade. Essa daqui, uma lata de lentilha. Lentilha já é um dos melhores itens para você armazenar em situações de sobrevivência. Agora, lentilha pronta deve ser bastante bom. Como a Raposa quer experimentar, vamos lá. Vamos abrir aqui mais uma lata. Olha lá. É um caldo, tá? É óbvio, né? Lentilha, todas elas são um caldo. Deixa eu tirar aqui. Com cuidado. Para não causar nenhum acidente. Colocar aqui para esfriar um pouco. Pegar essa aqui. E colocar lá no fogareiro. Rapidinho a gente está fazendo almoço para a família inteira aqui. O que você vai ver aqui é um fenômeno muito comum. Dá uma olhada aqui essa lata. Parece que ela está se enchendo. Não, ela não está se enchendo. É o óleo se expandindo, tá? Essa é a lata de linguiça. O que eu vou ter que fazer agora é tirar essa linguiça daqui, tirar um pouco desse óleo e continuar o processo. Porque senão ela vai se expandindo até cair e meter fogo em tudo. Beleza? Então bora lá. Ó, mostrar a lentilha. Olha só que bonitinha. Eu achei que era com carne, mas não é não, viu? Eu achei que era lentilha com carne moída. Eu não sei de onde eu tava com isso na cabeça, mas não é. É só lentilha mesmo. Só o feijão, ó. Bonita? Rango! Hora do rango, vamos. Dá licença aqui. Não vou ficar esperando muito, não. Vai na Até lata? porque, claro, vou sujar prato pra quê? No apocalipse, quanto mais você economizar de coisas, melhor. Inclusive ter que lavar prato, coisas do tipo. Já contei que eu te amo, né? Acho que eu vou decretar o apocalipse diário aqui em casa. Me dá uma lata dessa por dia que você pode decretar o apocalipse que você quiser. É muito bom. Eu amo isso daqui. Amo. É meu preferido de longe de todas essas que eu mostrei e vou mostrar. É claro que essa é só a minha opinião e você vai ter que colocar a sua aí embaixo, né? Mas para ser justo com todo mundo, eu vou experimentar um pouquinho de cada uma, tá? É frita, frita mesmo. Pode ver que não sai um estourinho, nada. É gordura pura que tem ali dentro. E ela tá fritando, mas a nossa função aqui é só esquentar. Beleza? Vamos tirar ela agora. Essa aqui não vai ter jeito de comer assim, não. Tá muito quente. E eu não gosto de mexer com banha quente, não. Então eu vou colocar elas todas num prato e a gente vê como fica agora. Vamos mostrar aqui a lentilha. Mostra aqui de pertinho, Raposa. Lentilhas. Bonita ela tá. Ó, tá inteirinho o grão. Bonita ela tá, tô falando. E tem um leve cheiro de louro também. Ah, eu tô de vendo tempero. aqui, ó, na latinha. É feita no molho de tomate. Um caldinho para você, que te pertence. Aí, pratinho de lentilha. Uma dose de farofinha para engrossar. Bom, moço. Obrigada. Você tranquilamente come uma lata de lentilha dessa. Tranquilamente. Ou usa ela para acompanhar 3 ou 4 porções de feijão. Tá? Transformar em sopa também é viável. Muito bom. Salada. Ensalada. Vale a pena. Vale a pena mesmo. Boa escolha, Raposo. Agora vamos ver a tal da linguiça dos meninos. Espero que não estoure. Não estourou. É uma linguiça, cara. Uma linguiça calabresa comum. Vamos experimentar a tal da linguiça, né?
mole, com cara de linguiça de conserva. É uma linguiça frita. Uma linguiça de porco frita. Vou pegar mais um teco. Comeria também. Tranquilamente. Não é meu preferido, mas comeria tranquilamente. É por isso que eles gostam disso aqui. Quente. Proteína puríssima. Bom, muito bom. Ver como ele ficou. Aqui o arroz. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Quente. Lembre-se que é tudo muito quente. Tirar o papel alumínio. O papel higiênico. Aqui, ó. Com cuidado pra gente não comer. Olha lá. Atum assado. Olha que bonito. Ó. Ele fica assadinho mesmo, tá? Vamos colocar aqui um arrozinho no prato. É impressionante como nessas panelinhas de acampamento o arroz dá certo, né? Às vezes você não consegue fazer em casa, mas você consegue fazer na panelinha de acampamento. E com um garfo, tá quente. Vamos comer atum assado. O gosto é de defumado, tá? Você não vai conseguir se livrar do gosto de fumaça desse atum de jeito nenhum, ok? Eu acho que é a melhor parte dele. Eu acho que também fica muito bom. Tanto que eu sei de pessoas que fazem em casa essa receita trapaceando, sem o papel higiênico, tá? É bom. É muito bom. Essa aqui é a minha comidinha preferida do Apocalipse. Mas no vídeo ficou muito claro que cada um vai ter um ponto de vista sobre isso. O ideal é que você armazene sempre aquele alimento que todos na sua casa vão gostar, ou que pelo menos exista algum consenso entre as pessoas. Quando você está muito bem preparado, você tem como pensar em formas de cozinhar e de proteger a comida que você está fazendo. Não é só imaginar que você vai estar lá comendo e um saqueador vai chegar. Existem várias formas no mundo, formas inocentes, de você desestimular um saqueador a vir roubar a sua latinha. Mas essa é só a minha opinião, eu quero saber a sua opinião, que é realmente importante. Coloca aqui nos comentários a sua listinha de top 5 alimentos preferidos enlatados e deixe o seu like, favorite, compartilhe e todo o resto. Do mais, pode almoçar em segurança, que eu acho que pouca gente vai querer te encher o saco. Dobradinha. Ganha de longe pra mim.